Shalom, shalom, Haverim, Boketov, bom dia. Quero compartilhar com vocês mais um pouco da Paraxá. Hoje iremos estudar um pouco sobre a Paraxá, né? Falando ainda sobre a vida de Yosef, quando ele se revela aos seus irmãos. E vamos aprender um pouco mais sobre essa Paraxá, tá bom? Estamos aqui com o Sidur, vamos ler. Sempre lemos a bênção antes da leitura da Torá. Então, se encontra aqui no capítulo 93 e vamos falar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu torator, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. A gente sempre recita essa bênção da Torá antes da leitura da Torá, né? E agora vamos ler a primeira aliá que se encontra aqui no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 44. Né? Essa é a 11ª porção semanal de Vaigash. Né? Então, se encontra no capítulo 44, do verso 18 de Gênesis, né? Para você que usa a Bíblia normal. E vamos ler agora, tá bom? E diz: E chegou-lhe Judá e disse: Rogo, meu senhor, que fale a teu servo uma palavra na presença do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és igual ao faraó, meu senhor. Perguntou a seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E dissemos: A meu senhor, temos pai velho e filho da sua velhice, e filho da velhice, pequeno, e seu irmão morreu. E ficou somente ele de sua mãe. E seu pai o amou, e disseste a teus servos: Fazei-os descer a mim, e porei os olhos sobre ele, e dissemos a meu senhor: Não poderá o moço deixar seu pai, e se deixar seu pai, morrerá. E disseste a teus servos: Se não descer vosso irmão menor convosco, não tornarei a ver meu rosto. E foi quando subimos a teu servo, meu pai, e anunciámos-lhe as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: Voltai, comprai para nós um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer, se vier nosso irmão menor conosco. Desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão menor não for conosco. E disse teu servo, meu pai, a nós: Vós sabeis que 2 filhos deu à luz a minha mulher. E saiu um de perto de mim, e eu disse: Certamente ele foi devorado, e não o vi até aqui. E tomarei também este de perto de mim? E se lhe acontecer algum desastre? Farei descer a minha velhice com tristeza à sepultura, e agora com ira a teu servo, meu pai. Se o mancebo não está conosco, e sua alma está ligada à alma deles? Segunda a Liá. Verso 31. E acontecerá que, vendo que não está o mancebo, morrerá, e farão descer teus servos, a velhice de teu servo, nosso pai, com angústia à sepultura. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo: Se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora fique, rogo, teu servo, em lugar do moço, como escravo do meu senhor, e o moço suba com os seus irmãos. Porque como subirei a meu pai, se o moço não estar comigo? Quizá veja o mal que acontecerá a meu pai, e não
né? E não pôde Yosef conter, né? Ou José, né? Melhor. Em português é José, em hebraico é Yosef. E não pôde Yosef conter-se diante de todos os que estavam de pé perto dele, e exclamou, fazendo a todos sair de perto de mim. Então, e não ficou homem com ele, ao dar-se a conhecer Yosef a seus irmãos. E levantou sua voz e chorou e escutou todo o Egito. E escutou a casa do faraó. E disse Yosef a seus irmãos: Eu sou Yosef. Ainda vive meu pai? E não puderam seus irmãos responder-lhe, pois ficaram perturbados diante dele. E disse Yosef a seus irmãos: Chegai-vos agora a mim. E chegaram-se e disse: Eu sou Yosef, vosso irmão, que me vendeste no Egito. E agora não vos entristeçais e não vos irriteis contra vós por me houverdes vendido para cá. Porque, para preservar vossa vida, me mandou o Eterno adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda durante 5 anos não haverá lavoura nem ceifa. Mandou-me Deus diante de vós para dar-vos uma descendência sobre a terra e para fazer-vos viver por uma grande salvação. Baruch Hashem. Só até aí por enquanto. Aí em diante a gente vai para a terceira liá. Perdão. Quero continuar mais um pouco. Vou ler um pouquinho a terceira liá para a gente, né, entender melhor o contexto. E na terceira liá, no verso 8, diz: E agora vós não me enviaste aqui, senão o Eterno. E me pôs por pai do faraó, e por senhor de toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e lhe direi: Assim disse teu filho Yosef: O Eterno me pôs senhor de todo o Egito. Desce a mim, não te detenhas, e habitarás na terra de Gosh, e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos e tuas vacas, e tudo o que for de ti. E aí te sustentarei, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejam empobrecidos, tu e tua casa, e todo o que é de ti. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meus irmãos, e os olhos de meu irmão Benjamim, que minha boca fale em vossa própria língua. E anunciarei a meu pai toda a minha honra no Egito, e tudo o que viste apressar-vos-ei, e farei descer a meu pai aqui, e se lançou sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou sobre o seu pescoço, e Benjamim a todos seus irmãos, e chorou com ele. Depois seus irmãos falaram com ele, e a voz foi escutada na casa do faraó, dizendo: Vieram os irmãos de Yosef. E agradou aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos. E disse o faraó a Yosef, dizendo: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai vossos animais e ide, voltai à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as pessoas de vossas casas, e vinde a mim, e dar-vos-ei o bom da terra do Egito, e comerei o melhor da terra. Baruch Hashem. Então essa é a terceira liá, e mais para frente iremos a quarta, quinta, sexta e a sétima liá, tá bom? Baruch Hashem por isso. Essa é um pouco da história de Yosef, né? E vamos recitar novamente a bênção, porque sempre recitamos a bênção logo após a leitura da Torá. E está aqui na página 93, que diz: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vechayu lanu natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Pois é, meus amados.
Essa é uma das histórias bíblicas que mais me fascina na minha vida, né? Gosto de toda a história bíblica, mas essa é uma das histórias, assim, que me faz refletir bastante, né? Sobre a vida de Yosef, como ele chegou no Egito, né? Da forma como os irmãos dele trataram ele por causa da inveja, por causa porque ele era um dos irmãos mais achegados a seu pai, né? E tem pessoas que é assim, né? E Yosef, ele tinha uma promessa vinda da parte do Criador, do Eterno, né? De salvar também o seu povo, o povo de Israel. Então, para isso, precisar criar-se uma situação. E houve uma situação. E o Eterno, que enxerga além da nossa visão, viu que lá na frente, né, esse grande povo passaria por uma fome extrema em toda a terra do Egito. Então ali Deus preparou aquela arma secreta, melhor, assim dizendo, né? Que seria Yosef para salvar ali tanto seus familiares como muitas outras famílias e nações que estavam ali próximo do Egito, né? Mais para frente vimos aí o faraó, ele teve aquele sonho, Yosef interpretando ali seu sonho, e ali se concretiza, né, uma das profecias que o Eterno havia dado a Yosef em sonho, que seria, né, os 12 feixes se curvando a ele, né, e o sol e a lua se curvando também a Yosef, ou Zafenat Paneia, como foi dito, logo após que ele recebeu o privilégio de ser como faraó. E ali tem essa trama toda, ele e seus irmãos, né? Seus irmãos vai comprar alimento no Egito, e ali ele pressiona seus irmãos para saber se faz aquela investigação para saber se o seu pai e seu irmão estava vivo, porque até então ele não confiava mais nos seus irmãos, né? Devido a o que os seus irmãos haviam feito, né? Então ele começou a investigar para saber se o pai dele, Jacob, seu irmão Benjamim, estaria vivo. E ali foi concretizado, foi entendido que eles estariam vivos. E o momento, assim, esplêndido, né? É quando Yosef se revela aos seus irmãos. Ele se revela aos seus irmãos e ele diz, olha, veja que eu estou falando a vossa língua, né? Eu sou Yosef, o vosso irmão. E meu pai está vivo. Aí só encher os vossos carros, vamos buscar meu pai. Cara, que... Meu Deus, que coisa. Até me arrepio todinho. Fica imaginando, sabe o quê? Nos dias de hoje a gente vê muito na internet aqueles vídeos sobre aqueles soldados americanos que saem para fazer suas missões ali, defender seu país em outras nações, né, ali no Oriente Médio, em, né, alguns países, Afeganistão, Iraque, enfim. Eles passam dias, às vezes até anos, meses fora, e quando eles voltam, eles fazem eles gravam aqueles vídeos, né, que chegam de repente sem avisar. E ali vai numa escola, né, que ele quer, às vezes é um soldado e tem uma filha, tá na escola, ele quer impressioná-la, né, e aí, quando ele vai abrir a porta da sala, a filha vai e reconhece que seu pai tá ali, né, ou irmão, ou alguma coisa assim, entendeu? Como também nessa última guerra de Israel, pude ver alguns vídeos também, que alguns dos soldados que estavam há dias também ali na guerra, de Israel com Gaza, e alguns soldados quando retornavam para casa, que chegava em casa que dava de cara com seus familiares, cara, maior alegria, né? Aquilo era impactante. Então imagine a vida de Yosef, muitos anos, guerreando uma guerra sozinho. Alguns de seus irmãos achavam que ele estava morto, outros, né, nem sabiam por onde ele estava. Outros achavam que tinha se livrado dele. E ali, de repente, o homem se tornou aquilo que Deus havia dito nos seus sonhos, né? Então, se você tem um sonho, não desista. Se o Eterno pôs algo em seu coração, né? Deus às vezes sonhou um sonho em seu coração. Aí você diz, meu Deus, eu sonhei tendo aquele emprego dos sonhos, tendo aquela casa dos sonhos, viajando, tem aquela viagem dos sonhos, né? E hoje a minha realidade não condiz com aquilo que eu sonhei, né? Hoje a minha realidade não condiz com aquilo que eu tenho sonhado ou aquilo que Deus colocou em meu coração, né? Mas eu quero dizer para você, meu querido, que se você está sonhando, se você sonhou com isso, se você um dia deseja alcançar isso, né? É só pôr a sua confiança em Deus, né? Yosef,
ele cometeu alguns erros quando revelou o sonho do copeiro. E ele disse, olha, ele tentou ajudar Deus. Ele disse, olha, quando você chegar lá perto do faraó, diga que eu sei interpretar sonhos, né? Diga que eu tô aqui, que eu interpretei seu sonho, por isso se concretizou. E aí o cara chega lá e esquece dele. Só lembrou porque o faraó teve um sonho. Porque Deus ali permitiu que depois ele houvesse, né? E o Eterno, ele é mestre nessas, né? Em criar situações que vai nos revelar, que vai trazer, né? O seu milagre em nossas vidas, que vai trazer, né? As dádivas do Eterno em nós, né? Então, Baruch Hashem, quero agradecer pelo privilégio. Você que nos assistiu até aqui, curta, compartilhe, né? Abençoe a vida de outras pessoas para que elas possam também conhecer as paraxás da Torá. São vídeos caseiros, são vídeos que eu estou fazendo pequeno aqui, tá fazendo com mais leitura da palavra, para você poder entender o que é a leitura da palavra. Então, a Torá ela foi escrita, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia e temos ali algumas, são devidas proporções, né? Então lemos toda a porção, lemos esses 5 livros da Bíblia durante um ano, lendo a Torá, e é isso aí, meus amados. Se você tem um sonho, não desista, persista. Talvez você sonhou com algo grande e hoje você passa por uma dificuldade grande, não desista. Às vezes isso é o treinamento de Deus para você. Deus está treinando você. Deus está tratando você para que no momento certo e no momento oportuno Ele vai te fazer vitorioso. Ele vai te colocar lá aonde você alcançou, né? Então, você só precisa entender o agir de Deus. Está difícil? Agradeça a Deus. Não reclame. Entenda que isso é para o seu bem. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, nos dê graça, e a Kadosh Baruch Hu nos fortaleça em nome de Yeshua. Amém.